Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao quarto dia de lives, de 18 lives, e hoje a gente vai falar sobre a importância dos relacionamentos positivos na vida de vocês. Viram que eu tô aqui com o microfonezinho? Enquanto eu tô gravando essa live, eu tô gravando também para o meu canal no YouTube. Quem não conhece ainda, canal Vinícius Lobato, o conteúdo vai começar a ser atualizado daqui para frente, a partir de hoje. Então, se tu quer ver uma reprise dessa aula, se tiver algum tópico, algum ponto que tu pensou assim, bah, isso aqui, ó, eu preciso ver, eu preciso escutar, eu preciso aplicar, pode olhar lá no YouTube. E logo eu vou também estar fazendo alguns vídeos, mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos máximo, tá? Sobre tópicos ligados à saúde psicológica e mental, né? Então vai ter, agora o primeiro vídeo que eu vou fazer vai ser sobre saúde mental e assim sucessivamente. O objetivo todos é poder te ajudar aí. E hoje a gente vai para o quarto tópico do controle emocional, que é o tópico dos relacionamentos positivos. Eu fui ter acesso a esse conteúdo quando eu comecei a estudar psicologia positiva. Eu peguei um livro chamado Florescer, do Martin Seligman, que é psicólogo, pesquisador da psicologia positiva. A psicologia positiva é a psicologia que parou para olhar os aspectos que faziam as pessoas felizes ou faziam as pessoas terem um bem-estar psicológico. É o grande viés da psicologia positiva. Então a psicologia positiva foi estudar os países onde as pessoas eram mais felizes, foi estudar o porquê que elas eram felizes, o que fazia com que elas ficassem mais felizes, e isso se tornou uma linha terapêutica com muitas técnicas, inclusive a técnica da gratidão, por exemplo, de escrever as gratidões, as bênçãos, que é uma das técnicas que eu faço diariamente, né, também para melhorar a capacidade psicológica, né? Eles descobriram lá que a gratidão, ela é extremamente importante para o bem-estar psicológico. Então eu tive esse acesso a isso lendo esse livro e fazendo um curso em São Paulo de psicologia positiva também. Então, o que acontece? A sociedade em si, ela parou para analisar os tipos de relacionamentos que a gente tem. Então, a gente vê muito tu vê em posts do Instagram, tu vê pessoas falando, especialistas e não especialistas também falando sobre a questão dos relacionamentos tóxicos. E o que é um relacionamento tóxico? Imagina, bom, lembra quando tu era pequeno e aí te falava assim, olha, tu não pode tomar, tu tem que tomar só a dose do remédio. Se tu tomar muito desse remédio, aqui é perigo de tu te intoxicar, certo? Então, acontecia isso, né? Às vezes, quando a gente era pequeno e te olhava, tomava o remédio, sentia tinha um remédio que tinha gosto bom e tu queria tomar mais do remédio, né? E sempre tu falava, tu vai te intoxicar, né? Porque tudo que é tóxico é o que faz mal para o nosso organismo. Então, pessoas que, por exemplo, são alérgicas, por exemplo, a camarão. Pessoas que são alérgicas a camarão, elas se intoxicam quando comem camarão. E aí então elas passam mal e aquilo faz um mal para ela. Relacionamento tóxico é aquele relacionamento que ele é tipo como se fosse esse camarão que tu é alérgico. Ele te faz mal, certo? Por que ele te faz mal? Porque de certa forma ele ativa emoções, sentimentos e pensamentos negativos. Então tu pensa num caso, imagina um casal que briga muito, que se desentende muito, que é tipo, discutem sempre. Provavelmente eles estão ativados no sentimento da raiva, no sentimento de frustração, no sentimento de decepção, porque eles sempre estão brigando, sabe? Vocês já viram aqueles casais aí que a gente conhece no nosso dia a dia, de amigos, de parentes, até pode ser teus pais, né, que vivem brigando. Isso é um exemplo de relacionamento tóxico, porque muitas vezes um lado precisa criticar o outro, ou nada que tu faz tá certo, a questão do bullying emocional e assim sucessivamente. Então,
são relacionamentos que fazem mal, tanto um ao outro como para o resto, muitas vezes, né? Quando a gente fala em relacionamentos até de família, a gente tem o que na psicologia a gente chama às vezes até do bode expiatório, né? Que é aquela pessoa que sempre cria o problema ou leva a culpa do problema. Que é a pessoa que geralmente ela faz o mal a todo mundo, né? Conscientemente ou inconscientemente. Ou seja, tem pessoas que têm, por umas questões de transtornos de personalidade, uma tendência a ser pessoas que fazem mal ao outro, né? Porque ela tem uma patologia de transtorno de personalidade. Pode ser um narcisista, pode ser um antissocial psicopata, pode ser um borderline, elas fazem esse mal. Mas como tem pessoas que, às vezes, porque está sentindo raiva, ou porque está com medo, ou porque está com a situação, acabam gerando um mal-estar na família. Então a gente precisa observar como e quando a gente tem e quem são as pessoas que a gente tem que não são pessoas que nos trazem um bem-estar ou nos fazem esse bem. Eu estou ajustando a câmera aqui porque eu estou indo para o YouTube também. O pessoal do YouTube aí, um abraço. Então, a gente precisa observar dentro das nossas relações quais relações são legais e quais relações não são legais. E como é que a gente chega nesse ponto, assim, de eu descobrir que as minhas relações são boas, me fazem bem e não fazem bem? Bom, a gente precisa observar alguns padrões. Então, os padrões são o seguinte: quais relacionamentos, quais pessoas que eu estou no meu dia a dia, eu me sinto bem ao lado delas. Eu me sinto confortável, eu me sinto alegre, eu sinto que eu posso contar com essa pessoa. Quais pessoas são essas? Então, pessoas que me incentivam, pessoas que me jogam para frente, pessoas que, por exemplo, se eu estou mais abatido, elas buscam me jogar para cima, pessoas que se me criticam ou se me colocam pontos a melhorar, me colocam com respeito, principalmente respeito. E quais relações não fazem bem para mim? Porque o que acontece? Geralmente, a pessoa que está com algum problema muito sério, ou está muito no fundo do poço, ou tal, o que acontece com essa pessoa? Um abraço ao Inácio aí, já é a segunda live que ele está aí presente conosco. Como ela está muitas vezes no fundo do poço, com muitos problemas, ou ela não tem muito repertório para lidar com seus problemas, por mais que seja uma pessoa que não vai nos fazer mal, tá? Ela nos puxa para negatividade, né? Nos puxa pro lado ruim. Então, por exemplo, é aquele amigo que é cheio de problemas ou que tem muitos problemas e que na verdade o problema não é ser cheio de problemas, o problema é quando as coisas acontecem, tu não consegue resolver essas coisas e acaba tu pulverizando esses problemas para outras pessoas, seja para os amigos e tudo mais. Então tu tem aquele amigo que tem muitos problemas, muitas coisas, precisa desabafar, ele se desespera e muitas vezes esse processo que acontece com essa pessoa é porque ela não está querendo resolver o problema, ela está volta e volta e volta e volta no mesmo problema. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema de relacionamento crônico, então ela sempre está brigando e terminando com um namorado ou namorada, né? Sempre está voltando, sempre está voltando, sempre está terminando. E todas as vezes que essa pessoa termina, ela te pulveriza, ela te aluga, fica horas conversando contigo, só fala daquilo, só ela quer o espaço. Então esse é um exemplo de um relacionamento tóxico, por exemplo. Porque às vezes tu tá no teu bem-estar da tua casa e aquele teu amigo te liga, pá, eu tô com um problema, não sei o que, não sei o que mais, não sei o que mais. E ele não te deixa, e muitas vezes tu não tá naquele espaço ou não tá bem, mas aí tu fica naquele ponto, pá, é meu amigo, eu preciso dar um suporte para essa pessoa. Só que aquele suporte, muitas vezes, em algum dia que tu tá bem, algum dia que tá legal, que tu tá disposto, tá ok, mas às vezes tem dias que tu não tá bem. Esse é um exemplo de relacionamento tóxico. Outros exemplos de relacionamentos tóxicos, pessoas que te criticam muito, que criticam o teu jeito de ser, criticam a tua forma de pensar as coisas, fazem um tipo de um bullying, e muitas vezes tu tá com essas pessoas, tá te relacionando com elas, seja amigo, seja namorado, e e isso tá te fazendo mal. Então é aquele caso, por exemplo,
que as mulheres contam ali, eu me arrumo sempre, a minha amiga sempre me coloca um defeito. A questão dos relacionamentos assim, eles parecem que são inofensivos, porque às vezes são amigos que tu tem de anos, ou pessoas que tu conhece de anos. Mas a gente precisa entender um aspecto no nosso desenvolvimento que é entender as novas fases, entender que essas novas fases vão ter novas pessoas e que a gente às vezes precisa desapegar dessas relações para a gente poder não só se sentir bem, mas como mudar o nosso estilo de vida. Ontem eu olhei um podcast do Thiago Nigro e do Wesley Delanogari, que é um psicólogo que é bem conhecido e um psicólogo de sucesso, uma pessoa que sabe muito. Ele estava explicando como é que ele fez a questão do cigarro. Ele fumava bastante, daí ele começou a correr, se deu conta que o cigarro fazia mal para ele. Só que ele ainda tinha muitos amigos que bebiam, saíam para balada, fumavam bastante. E ele tinha aquele objetivo de mudar e de correr, porque ele queria correr umas provas de corrida e tal, e mudar a questão física de saúde dele. E ele contou que começou um processo de, cara, ele saía todos os dias para de sair todos os dias. Aí ele começou a sair uma vez por mês com esses amigos. Diminuiu o contato, porque o que ele alega? E aí ele alega com base na neurociência e eu endosso essa tese, que muitas vezes o ambiente que tu tá, ele é responsável muitas vezes pela tua mudança ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um vício em drogas muito forte, um dos tratamentos que se faz é o tratamento de internação. Mas ele não é a internação só para o cara tomar a medicação e ficar tranquilão e tal. É muitas vezes para tirar ele desse meio que leva a esses gatilhos dele querer usar droga. Fazendo essa análise junto com o negócio da droga é a mesma coisa com os nossos relacionamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tu quer um objetivo muito bom na tua vida, muito forte. Por exemplo, um objetivo de passar num concurso legal que te estabilize, que tu ganhe dinheiro, que seja um concurso ali da tua vida. Imagina, vamos colocar essa análise. E o que acontece? Tu vai precisar, para passar nesse concurso, estudar muito. Tu vai precisar te dedicar horas, tu vai precisar ter uma rotina boa de estudos, né? Uma rotina de 4, 5 horas e tudo mais. O que vai acontecer? Aí tu tem lá uns amigos que são os amigos da zoeira. São os caras que por exemplo, sair, ir pra festa, dar rolê, passar a noite acordado, nem que seja de resenha, esses teus amigos. Isso, andar com esses amigos vai te proporcionar que tu passe no concurso? De forma nenhuma. Por mais que esses teus amigos sejam amigos de muitos anos, andar com eles e se agrava mais o problema. Se eles não têm o mesmo objetivo que tu, se eles têm um outro objetivo de vida, se eles nem pensam em estudar, em ter uma profissão, vai ser mais difícil, porque tu vai estar em contato com essas pessoas. Não estou dizendo que tu precisa cortar totalmente essas pessoas, essas relações agora. Só tu precisa entender quais relações que vão ser relações que estão alinhadas ao teu objetivo. Que é o que acontece muitas vezes com pessoas que vão fazer concurso, começam a estudar, começam a ir para cursinho, ir para o cursinho. Então, ir para o cursinho tem muito mais do que tu te preparar para uma prova. Tem a relação social de pessoas com o mesmo objetivo, que estão buscando. Não que todas vão chegar, mas que aquela busca de todos ao mesmo tempo faz a diferença. Porque às vezes tu tem uma dica de estudo, às vezes tu sabe de uma coisa que o outro não sabe, e às vezes o outro sabe de uma coisa que tu não sabe. Então tu começa a criar trocas. Esses tipos de trocas ou relacionamentos que estão mais alinhados com o teu objetivo, eles proporcionam com que tu tenha relacionamentos positivos. Eu me lembro que em 2018 eu fui para São Paulo, eu fui em 2018 e 2019. Em 2018 eu fiz grandes amigos lá num curso que a gente fez de 4 dias. Amigos que hoje, se eu ligar para eles, eu tô indo para São Paulo, a galera abre as portas. E 19 também.
E o grupo de 19 foi um grupo tão mais forte, tão mais intenso, que a gente tem um grupo de amizades até hoje. A gente fazia, teve tempos, né, que a gente conseguia, que a gente fazia call junto. Então era eu, era o Alberto, que é professor de fisioterapia no Rio, era o Leandro, que é empresário, era o Arthur, que era veterinário, que é veterinário, era o Eliel, que era coach, né, lá do Amazonas, o cara lá do Amazonas até tinha um casamento dele pra gente ir. Nós éramos esse grupo, que nós nos chamávamos a nata do Positive. Que eram amigos que a gente, em seguida que houve todo o rolê, a gente se reunia sempre. A gente fez live junto, a gente trocou ideia, a gente, pô, pensou muito, porque são pessoas que, por mais que cada um tinha um nicho diferente de vida, a gente estava ali pelo mesmo propósito, e tá pelo mesmo propósito, né? Então, lá na academia, por exemplo, né? Lá na academia, hoje, o grupo que eu faço parte, tanto no CrossFit como no grupo que a gente treina junto, é, é um grupo muito positivo, porque está todo mundo no mesmo objetivo, que é o objetivo da saúde. Então é eu, a Vero, o Paulo, a Mari, a Angélica, o Rafa, a Angélica é professora, a galera, é bom isso, porque grupos vão se formando, novas pessoas vão entrando, novas pessoas vêm para resenha, para conversar, e assim a gente vai formando um grupo legal. Então, para te criar relacionamentos positivos, tu precisa começar a criar esses grupos de amizades com interesses muito parecidos. E a gente desapegar de pessoas, às vezes, que não têm os mesmos interesses que nós. Tudo bem que eu te digo que não é para te afastar a todo momento daquelas pessoas, mas entender qual é o estado ou qual é a prioridade de cada um e o quanto que aquela relação ela me faz bem. E quando a gente começa a alinhar esses tipos de relações, a gente começa a achar e encontrar pessoas no mesmo caminho com esses mesmos interesses e objetivos. Então, um fenômeno comum, que é o fenômeno que as pessoas chamam de dedo podre. Esse fenômeno é das pessoas que elas sempre são prejudicadas, digamos, no relacionamento. Então, ou são traídas, ou são botadas para trás, ou sempre terminam relacionamento, as pessoas terminam relacionamento com elas, ou relacionamentos delas nunca dão certo, sempre tem alguma coisa. Quando a gente vai trabalhar, claro que obviamente tem um processo de crenças muito intenso e que eu talvez vá em algum momento explicar para vocês, mas muitas vezes o padrão de escolha de alinhamento de objetivo com a outra não tá legal. Então, quando tu começa a te conscientizar, eu preciso ter relacionamentos melhores, eu preciso me relacionar melhor, eu vou e começo a encontrar pessoas, seja amorosamente, seja com amizade, seja até familiarmente, porque tu tem familiares que vão ter, tu vai te identificar, tu vai encontrando no teu trabalho essas pessoas, então tu precisa aprender ao longo do tempo a começar a fazer essa seleção, que não é uma seleção de segregação, não, vou só andar com os meus são as águias e não é isso, é tratar todo mundo bem, da mesma forma, e e buscar passar mais tempo com pessoas alinhadas ao teu objetivo. E aí vai assim, vão algumas dicas, porque provavelmente vocês vão ter, antes de começar as dicas, vocês vão ter provavelmente perguntas para mim. Então essas perguntas são, tá, Vinícius, mas se eu tenho membros da minha família que são tóxicos que eu tenho que conviver, se eu estou num relacionamento tóxico, se eu tenho amigos tóxicos, o que, que eu faço? O processo disso, dos relacionamentos tóxicos, tá? Para te ter livrado dos relacionamentos tóxicos, eles precisam de dois pontos principais. Esses dois pontos principais, eles são dizer não, colocar limites e o afastamento. Então, vamos lá. Dizer não. Vocês, com pessoas que não te fazem bem, quanto mais sim tu disser,
mais mal tu vai te sentir. Porque a pessoa diz, vamos sair, mas ela passa o tempo inteiro falando dos problemas dela e só de problemas. Tu disse sim, tu vai voltar mal. Então, tu precisa aprender a dizer não. Eu não tô bem, a pessoa me convida para sair, eu sei que ela vai só falar dos problemas dela, eu vou falar não, porque eu não tô bem. Segundo, colocar limites. Então, geralmente pessoas que vão te criticar, pessoas que têm a mania de te criticar, de falar mal de ti ou de falar mal de outras pessoas, até às vezes na tua frente, precisa colocar limites. Esses limites muitas vezes é não abrir muitas coisas da tua vida, contar o segredo só para pessoas que tu realmente confia e que tu realmente, independente do que tu falar, aquela pessoa vai fazer uma escuta bem ativa, que é aquela escuta de escutar para entender. Então, colocar esses limites. Às vezes a pessoa vai querer mandar em ti, às vezes a pessoa vai querer controlar a tua vida, e tu precisa colocar os limites. Dizer, daqui tu não passa. Isso, muitas pessoas têm medo. Gera, às vezes, no início um desgaste porque tu não tá acostumado. Tu tá acostumado a dizer sim, tu tá acostumado a que as pessoas passem teus limites, mas depois que tu começa a acostumar a colocar limite e a dizer não, tu te torna uma pessoa muito mais respeitada por isso. Então, limites são essenciais até para a nossa saúde mental. E, por último, e não menos importante, o afastamento. Afastar-se é, dentro da psicologia cognitiva, quando a gente vai trabalhar um protocolo de lidar, por exemplo, filhos com mãe narcisista, pessoas que se relacionam com narcisistas, pessoas que se relacionam com pessoas tóxicas, a gente vai para o ponto de precisa te afastar. Tá, mas se é mãe, se é pai, bom, tu precisa voltar para os 2 passos para trás, o dizer não e colocar limite. Não deixar que esses limites ultrapassem, porque teu pai e tua mãe, tu vai precisar conviver, são teus pais, vão precisar em algum momento de ti. Mas agora, amigos, pessoa que tu te relaciona, pessoa que tu tá casada, pessoa que tu tá namorando, né, que tu tem esse padrão tóxico, tem esse padrão narcisista, tem esse padrão que tu sabe, tu sente que te faz mal e tu sabe que te faz mal, melhor coisa que tu tem para fazer é te afastar. E aí, Vinícius, como eu vou criar relacionamentos positivos? Relacionamentos que te incentivam, que te ouvem, que te jogam para frente. Pessoas que querem teu bem. A gente precisa olhar para as oportunidades de novas relações que a gente tem e se relacionar com as pessoas que nos fazem bem. Esse é o grande esquema aí do processo, né, de relacionamentos positivos. Óbvio que eu trouxe para vocês aqui, eu ia falar sobre casal, no fim das coisas, mas eu não acabei indo para outra linha, porque o relacionamento é uma coisa muito ampla. Então no fim das contas, tá? Se relacionar bem com pessoas é algo que faz bem para o teu emocional e para a tua saúde emocional. Certo, pessoal? Então, muito obrigado pela live de hoje, live 4 de 18, vamos embora, amanhã tem mais live. Eu vou ver um horáriozinho para fazer para vocês amanhã, não sei se de repente até pela manhã eu vou fazer essa live. Certo, galera? Um beijo para vocês e até a próxima.